Deus fez uma promessa. Vocês acreditam em autocura? Você mesmo se curar? Vocês acreditam nisso? Até um certo nível, eu não acredito. Só quem cura é Cristo e o Espírito Santo. No nível de alta avaliação eu acredito. Porque no nível de alta avaliação, pastor Marcelo, é Deus através do seu Espírito Santo me levando para o arrependimento genuíno. Porque remorso não é suficiente. É o Espírito Santo de Deus encontrando lugar em mim para liberar a luz poderosa das suas verdades, para que eu me veja na cruz e vendo as minhas misérias na cruz, eu dei lugar para o Espírito Santo realizar a cura. Não existe autocura. Eu não acredito em autocura. Eu mesmo me curar. Eu não acredito. Eu acredito em autoavaliação. Não tenho nada contra quem pratica, quem acredita. Tenho muitos amigos, como deles também até um nível. Mas Deus me escolheu para esse lugar. Devolver vocês em todos os níveis, libertação, cura e ser sanados no Espírito para Ele. Então, como eu falei aqui no começo, se precisar de um terapeuta, se precisar de um psicólogo, nós vamos agendar você. Mas nós vamos dar eficácia, o lugar de primacia para o Espírito Santo de Deus nos encontrar na autoavaliação. Então, quando nós estamos dentro de uma temática da imersão, eu entro com a autoavaliação dentro daquele tema olhando para quem? Para mim. Eu preciso olhar para mim. Por quê? Por quê, igreja? Vamos começar lá do Aiô. Em Gênesis, eu fui criada imagem e semelhança de quem é perfeito. Amém? Não é isso? Amém? Amém. Fui criada por Deus, o autor e consumador de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é de boa fama. Nele nós somos gerados. Mas por causa do pecado, há disfunções em nós, há danos em nós, traumas em nós, disfunções em nós. Vocês entendem isso? Por causa do pecado. Eu poderia entrar aqui e falar de outras coisas, mas é por causa do pecado, porque o pecado nos afasta dessa graça, o pecado nos acusa, o pecado nos oprime, o pecado tem como objetivo matar, roubar e destruir o quê? Os princípios de Deus no verdadeiro homem que nasceu no segundo Adão. Amém? Amém. Então existe o segundo Adão, o incorruptível, o perfeito. Amém? Para quê? Para ressignificar tão somente? Não, para nos reposicionar na origem. Por que eu preciso me reposicionar? Porque a minha natureza, a minha essência sofreu danos. Eu preciso admitir isso. Mesmo você tendo tido uma família top das galáxias. Porque às vezes eu encontro pessoas assim. Não, tudo perfeitinho. Eu encontro algumas pessoas assim. Mesmo. Houve um dano. Pecado entrou, sujeira entrou. A palavra vai dizer que existe em nós dois seres. Um íntegro e um corruptível. E ele trafega na carne e alimenta as nossas emoções. Então a epigenética, quem lembra aqui quando o pastor Júnior ministrou sobre a epigenética? Quem lembra? O que é epigenética? Quem lembra? O Espírito Santo achou essa palavra em mim hoje, porque ele me pegou na hora que eu estava vindo para cá. O ambiente foi comprovado, a epigenética comprovou que o ambiente afeta os nossos genes. Em um nível até abrir, Marcelo, portas para doença, como síndrome de Down, como autismo, e assim vai. O ambiente. A ciência já comprovou. Pode abrir seu Google aí, deixa eu ficar. Anota aí. Epigenética. Anota aí, epigenética.
Lê para mim, amor, ficou no meu zap. Lê para mim, epigenética. O que a epigenética provoca nos nossos genes? Alterações. Abrindo em nós crateras, rupturas, traumas, para fragmentar eu e você. Fragmentar eu e você no nosso ser emocional e no patológico. Nessas esferas. A epigenética comprova isso. E mais, depois de comprovar, coloca aí quais os danos que ela provoca nesse ambiente. Quais os tipos de doença? Eu numerei, mas ficou no meu celular. Entre eles, o que me chamou a atenção: síndrome de Down e autismo. Eu estou falando da ciência. Então, me autoavaliar diariamente vai me dar a condição de fazer escolhas, Claudemir. É muito importante a gente entender, dentro do livre-arbítrio, que eu estava lendo uma mensagem que eu dei no começo, da edificação da cultura do céu aqui, que no jardim do Éden, né, tem duas árvores, não é? Uma dos frutos, né, do poder e da vida, e a outra do conhecimento do bem e do mal. Lembra dessa ministração? E Deus deu ao homem o quê? Livre-arbítrio. Não é isso? De se alimentar, de se nutrir do que vai dar vida ou do que traz a morte. Então tem muita coisa que a gente está endemoniando e só são fruto das nossas escolhas. Daquilo dentro de um ambiente que eu decido absorver através da minha mente, ou comer, ou me alimentar e me nutrir, ou dar lugar dentro de mim. Então, a autoavaliação vai me dar o discernimento de fazer boas escolhas, tomar boas e sérias decisões. Deus nos fez assim, nos dotou para isso. Quem não tem discernimento, peça ao Espírito Santo, porque Ele dá em todas as áreas e esferas. Ele dá discernimento, porque a sabedoria de Deus habita dentro de mim e de você. Ela habita dentro, só que nós precisamos descortinar, e a autoavaliação nos ajuda nisso, falando de ambientes, amém? Então eu preciso entender que se eu tenho o DNA de Cristo, se eu me supro de tudo que é divino, se eu me autoavalio, dou lugar para o Espírito Santo diariamente, sondar, esquadrinhar meus desejos, minhas motivações, dentro daquilo que eu vejo diariamente, que eu escuto diariamente, que eu pratico diariamente, que jogam sobre mim diariamente, porque eu não sou resultado da boca do outro, eu aprendi isso a duras penas. Eu decidi me comprometer com a autoavaliação, principalmente para provocar desintoxicação na minha identidade. Porque assim, dentro de ambientes disfuncionais que eu e você fomos gerados, né? Me lembra da vassourinha aqui, né? Pastor Gígia, pastor Eros. Pega a vassourinha, pega a pá. Se existem palavras, decretos dos que foram gerados sobre você no teu passado, lança fora. Porque a nossa identidade, quem somos, está em Cristo. Então, através da cruz, eu descubro quem eu sou. E descobrindo quem eu sou, nenhum tipo de ambiente contaminado pode provocar epigenética em mim, nem você. Amém. Nós precisamos crescer para dar responsabilidade que merece. Em muitas situações a gente fica endemoniando, em muitas situações a gente acha que tudo é demônio, e não é, volto a dizer, é frutos daquilo que a gente abre a porta para ver, comer e ouvir. Você é resultado de tudo isso. Eu sou resultado de tudo isso. Lá em casa o Júnior tem um padrão de série, eu tenho um outro. E tem alguns que a gente entra no denominador comum, né, amor? Tem alguns que você quer me converter, tem outros que eu te converto. Porque a gente nasceu para colaborar um com a vida dos outros também. E eu não exponho a minha visão em algo que não me enobrece. Seja filme, seja série.
Eu busco algo que vai me trazer algum tipo de crescimento, de ensino, de conteúdo, de cultura. Vocês estão entendendo? Porque nós fomos gerados para ser como Deus nos chamou para ser. Seres dotados de sabedoria. E não se limita a terrenal. Não se limite aí. Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então por que a autoavaliação cabe a mim, não cabe a Deus? Cabe a você, Iris, não cabe a mim. Todo dia ir para a cruz, dentro de conteúdos que vocês estão vivendo, e se colocar, fala Deus que eu te escuto, eu quero, sabe, passar por essa autoavaliação segundo as suas escrituras. Eu tenho certeza, se você der lugar para o Espírito Santo, ele vai desentulhar a lixeira. Ele vai vir conteúdos, porque muitas pessoas já estão falando comigo. Profeta, eu nunca imaginei que eu estava presa nessa área. Nunca imaginei. Mas lá na mesa, quando eu ouvi o testemunho daquela irmã, eu vi que eu estava presa lá. Outro adendo que eu quero trazer aqui para vocês: o propósito de Deus só se realiza, só se concretiza no corpo. Por isso que Satanás luta muito através de facção, mentira, para separar os santos. Porque na unidade nós aprendemos uns com os outros, sejam os erros ou sejam os êxitos. Deus decidiu assim. Deus decidiu congregar joio e trigo no mesmo lugar. Deus decidiu colocar o traidor na mesa. Deus decidiu alimentar esse traidor. Deus decidiu. E para aqueles que estão entendendo o que eu estou liberando, se você decidir ser a igreja que se relaciona e não só congrega, você vai ter lugar no peito de Deus para ouvir tão somente a voz de Deus. Amém. Você vai ter lugar sim, porque eu estou orando todos os dias, eu estou jejuando todos os dias para vocês terem experiências memoráveis. Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo e continua acontecendo. Amém. E o desafio é esse. Deus falou assim para mim em Brasília: filha, a estação é essa, levar eles a experimentar o que você já experimentou e continua querendo experimentar. Por quê? Eu mesmo coloco a fome e a sede. Por que, André, em algumas situações nada de sacia? Porque você tem dado lugar na sua alma para mim. E por isso, nesses dias, eu louvo o Senhor, que tem cuidado de mim através dos santos. Eu só orava assim quando eu orava para minha saúde. Não cabe lugar para outro ser aqui. Não cabe. Não cabe lugar para enfermidade aqui. Não cabe lugar para doença aqui. Porém, se o Senhor tiver algum propósito, eis-me aqui. Porque se tratando de carne, Deus, eu não estou preocupado. Eu me importo é com o Espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí nós vamos olhar para os predestinados como Paulo, que tinha um espinho na carne, permitido por Deus. Nós vamos ver os cenários de Davi, cenários que ele passou por frutos de más escolhas, e Deus permitiu para quê? Para cumprir propósito, para elevar Davi, e para Davi deixar uma geração, um legado. Então não é sobre mim e sobre você, é sobre ele e sobre todos aqueles que estão esperando você crescer, você evoluir, para você liberar água, para você liberar rios. Vocês estão entendendo? A autoavaliação vai nos dar essa expansão de dentro para fora. O Júlio sempre perguntava: de onde você tira tudo isso? De onde você tirou? Sua linguagem é diferente. Tem pessoas que acham que você é médica, tem pessoas que acham que você é doutora, fica perguntando quanto que você cobra, qual que é o valor, qual que é o preço para você pregar. Ei, a nossa maneira de nos relacionar revela o nível que estamos em Deus. Eu não vou me cansar de trazer esse alinhamento para você. Você pode vestir roupa de crente, ter cara de crente, mas é nas nossas ações, escolhas, decisões e reações dentro dos nossos relacionamentos que nós vamos dar testemunho da luz. Não tem outro lugar, Deus escolheu esse. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a autoavaliação cabe a mim me comprometer. Eu preciso me comprometer. Eu preciso ter esse hábito todos os dias. Deus quer saber. Eu estava lá naquele jantar e aquela pessoa falou aquilo para mim, não sei, arranhou. Acontece com vocês?
Acontece comigo. Sabe para onde eu vou? Para a cruz, para a autoavaliação. Porque a autoavaliação cabe a mim. Cabe no meu esforço, na minha energia, no meu tempo. Querer em Deus ter respostas. Não em pessoas tão somente, mas em Deus. Em Deus. Tem sentimentos que estão dentro de nós e ganhando vida porque a gente não para resolver. E quando a gente vê, o filho dos nossos filhos já estão vivendo a mesma coisa. É ou não é? Não se desespere, porque se você se posicionar, o Espírito Santo alcança seu filho, alcança sua filha, alcança seus amigos, alcança sua família. Mas precisa haver um ponto de contato. E o ponto de contato, queridos, está em mim e em você, aonde Ele nos plantou para ser bem-sucedidos, para gerar e realizar feitos e maravilhas maiores que Jesus efetuou. Por isso a liberação do sangue. Então a autoavaliação vai me aproximar da cruz. A autoavaliação é como um raio-x através do Espírito Santo, trazendo para fora tudo aquilo que ainda é desconhecido para mim. Onde? Nas minhas motivações e reações que tenho quando algo sai fora do lugar, ou não sai do jeito que eu estava esperando em Deus, ou não sai da forma, sabe, que eu mesma me dediquei, eu mesma, sabe, me apliquei. Ou de repente, sabe, diante de uma consagração, você está lá, batendo na porta e Deus não abre, mantendo ela fechada. Ei, presta atenção, se é Deus que está mantendo uma porta fechada, glorifique as portas fechadas. Porta que Deus fecha, pode ter certeza que é livramento de Deus. Não queiram entrar na vontade permissiva. Quando eu fiquei vulnerável, frágil nas emoções, em uma área da minha vida, Deus permitiu eu entrar na vontade permissiva. E mais, Ele bancou esse período para me mostrar dentro da minha autoavaliação quem eu era, que estágio eu estava vivendo ainda naquele período, naquele tempo, diante daquela situação. E veio a palavra do Senhor, uma palavrinha: obstinada. Obstinada. Como se precisasse de um homem, como se precisasse de um casamento, como se precisasse de uma aliança para testificar a mulher poderosa que você é em mim, para testificar a qualidade de vida que você tem comigo. Ei, obstinada como Sara por um filho, como Abraão por um primogênito, estavas tu, André. Então eu permiti você entrar na vontade permissiva. Não queiram entrar, não precisa. Se a Bíblia nos relata esses caminhos, desvia deles. Se a sua líder está te trazendo essa experiência, desvia-se desses caminhos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos a nosso respeito. Amém. Muito mais altos. Nós não fomos chamados para ser represa. Nós não fomos chamados para ser represa. Amém. Nós somos chamados para ser como o mar da Galileia. Nós somos chamados para ter experiências com Deus, algumas na